Eu quero compartilhar uma palavra hoje com a igreja que tem como tema escravo ou filho. Você pode repetir comigo, por gentileza? Escravo. Tá, vamos de novo. Vamos lá. Escravo ou filho? Amém. Glória a Deus. Quero começar com uma pergunta aqui. Quem é pai? Levanta a mão. Tá, eu acredito que foi uns 35% aí, 36% para ser mais exato, né, de pais aqui presentes. Mas a mensagem não é para pais, tá? Só foi uma pergunta aí para eu saber se vocês estão acordados. Mas agora eu quero saber quem é filho aqui, levanta a mão. Não tem como você ter nascido do nada, né? É impossível você ter surgido só Adão, né? E ainda é filho de Deus. Então, todos nós aqui somos filhos, né? Todos nós aqui temos uma origem. Todos nós aqui somos filhos, né, de um pai, de uma mãe. Mas nós ainda temos um privilégio, melhor ainda, que quando nós tivemos um encontro com Cristo, o Senhor nos concedeu e nós tivemos um novo nascimento. Nós nascemos novamente e fomos adotados por um pai. E esse pai é o nosso Deus. Por meio de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele se apresenta como um sacrifício para as nossas vidas, nós, quando reconhecemos isso, nós somos adotados por este Pai bondoso, no qual o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Olha que honra, né? Quem tem irmão aqui, normalmente irmão mais velho, você tem aquela admiração, né? Meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, ó, Keila, você não está aqui, ó, tem uma admiração pela sua vida. E nós temos então esse irmão mais velho. E eu quero trazer uma história aqui, bíblica, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no qual nós temos aqui uma história de um pai, que ele tinha 2 filhos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Aleluia. Acharam? Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos, quero convidar você a nós orarmos juntos. Amém. Curve suas cabeças. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, da Tua presença. E o nosso desejo, o nosso anseio é aprender mais da Tua palavra, Senhor. Então pedimos, Espírito Santo, que o Senhor que sonda o coração, que conhece as necessidades do nosso íntimo, venha falar conosco através da Tua palavra, e que o Teu Espírito, Papai, venha cumprir o Teu querer para esta manhã, Senhor. Nós oramos e nós cremos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós vemos esse texto aqui que é uma parábola de Jesus. Na verdade, Jesus ele não inicia essa parábola no versículo 11. Ele começa outras 2 parábolas que falam do mesmo assunto desde o versículo 1. Ele comenta sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala depois a dracma perdida, e enfim ele chega nessa história desse pai. Esse pai que tinha 2 filhos. Vamos ler, não vamos ler o texto inteiro, né, para não ficar cansativo, mas vamos ler a princípio o versículo 11, 12, por enquanto. Que diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Até aqui por enquanto. Nós vemos nessa passagem que havia um pai. E esse pai ele tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho, não eram gêmeos. E este pai então, ele é surpreendido pelos seus filhos. Imagina, na verdade nós todos aqui sabemos que a herança é algo que é repassado para os filhos a partir do momento que o pai falece. A partir do momento que o pai morre, então a herança é passada para os filhos. E nesse caso aqui é bem interessante porque é uma inversão de valores.
O filho mais novo, ele chega diante do pai, o pai era fazendeiro, muito rico, ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero aquilo que já me pertence. Era um filho muito ansioso, né? Ele estava bem ansioso e ele queria logo a sua herança. Pode ser que eu estou sendo repetitivo aqui, porque provavelmente você já deve ter escutado inúmeras ministrações sobre esta parábola, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo para falar aos nossos corações. E Ele diz então, esse filho, que ele quer essa herança. E é interessante que, quando eu estava lendo, eu vi que o pai, então, ele reparte a herança entre eles. Não foi apenas para o filho mais novo, ele já separou 50% e deu para o filho mais novo, e os outros 50% ele ficou administrando, não. Ele separa a herança entre os filhos. Ele separa a herança entre os seus 2 filhos. E o mais novo, ele com o seu anseio, com a sua curiosidade, com o seu desejo de fazer as coisas da sua maneira que ele encontra como correta, ele pega esse dinheiro então e ele vai embora. Diz nos versículos posteriores que esse filho mais novo então, ele parte para uma terra distante, e ele começa a gastar tudo aquilo que ele tinha de uma maneira desregrada. Ele vai gastando com amigos, entre aspas, ele vai gastando com inúmeras coisas, e ali de repente o dinheiro acaba, porque o dinheiro é uma coisa que ele acaba. Não sei se você sabe disso, né? Quando você recebe o seu salário, né? Você fica feliz da vida, olha lá, glória a Deus, e aí de repente começa os débitos automáticos na sua conta, e aí você paga uma fatura ali, paga outra fatura aqui, paga ali um boletim, outro boletim, quando você vê, cadê o dinheiro? Foi embora. Mas aí você trabalha o mês que vem, recebe de novo e continua pagando, glória a Deus por isso, amém? E diante disso então, esse menino mais novo, esse filho, ele vai gastando de maneira desregrada. Imagina, eu acho que ele saiu tacando dinheiro, ele saiu, né, ostentando de uma maneira totalmente, né, perdida, totalmente ali, sem se preocupar devido à sua maturidade, devido àquilo que ele tinha, né, como idade, como ensinamento, como ele enxergava a vida, né? Então ele vai gastando, porque o que acontece, talvez você já ouviu falar de histórias como essa, no qual o pai trabalha, constrói um patrimônio, e aí depois, quando ele morre, passa para os filhos, o patrimônio dura pouquíssimo tempo, porque o filho vai lá e gasta tudo, né? Gasta tudo, e aí quando você vê, nossa, aquela pessoa ganhou um patrimônio gigantesco de herança, e depois de um tempo não durou nada. Por quê? Devido à imaturidade, devido às circunstâncias, devido a ela não suou para poder construir aquilo. Então nós vemos que esse jovem, ele comete exatamente isso. Ele gasta esse dinheiro. E o que é interessante é que nós vemos ali no versículo 14, que quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. O que nós vemos aqui que é uma adversidade externa. Algo que ocorre de maneira externa atinge então esse jovem, que se tivesse maturidade para armazenar o dinheiro que ele havia recebido, ele não iria passar a necessidade. Porém, as adversidades vêm, né? Nós vemos a pandemia aí, foram 2 anos, né, complicadíssimos, 2 anos no qual, né, muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas passaram muitas dificuldades, né? Mas diante dessa adversidade externa, eu e você estamos aqui, por quê? Porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse o amor do Senhor, eu e você não estaríamos aqui. Glória a Deus por isso, não é, pastor J. Gama? O Senhor sustentando, guardando o pastor J. Gama é um milagre. É um milagre que nós vemos e nos alegramos diante deste milagre. Amém? Você se alegra por isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. As adversidades vêm, elas são inevitáveis. E ocorreu então com esse jovem. E diante dessa adversidade, ele decide então fazer algo. Ele convence um fazendeiro local. Ele estava longe do seu pai, ele convence um fazendeiro local. E ele vai então cuidar de porcos.
Imagina que Jesus está ensinando esta parábola para os seus discípulos, para fariseus, para pessoas que ficavam ali à redondeza de Jesus, sempre querendo ou procurar um meio para ali acusar Jesus, ou até mesmo apenas curiosidade, ou outros estavam ali querendo aprender. Mas ali o contexto no qual Jesus estava inserido era judeus. E Jesus, sabendo disso, ele fala que aquele jovem, ele vai trabalhar com porcos. Porco é um animal que para o judeu é totalmente impuro, é totalmente contrário àquilo que ele acredita, é um animal no qual ele quer até distância, ele não quer nem ficar perto do porco. Ali o judeu, e Jesus fala então que este jovem, esse filho mais novo, vai trabalhar com porcos. E diz o texto que a fome estava de uma forma tão extrema, que ele desconsidera toda essa regra do judeu e ele começa a sentir a necessidade de comer o próprio alimento do porco, as vagens. E imagina que hoje, se você for num criado de porco, ele vai estar tudo muito bem feito. Não sei se vai ser cheiroso, aí é pedir muito, né? Mas assim, eu imagino que se você for num criador de porco ali, você vai olhar e você vai ver ali porcos ali aparentemente limpos, né? E você vai ver assim, não é tão ruim assim. Mas imagina o contexto no qual Jesus ele traz esse ensinamento. Era um contexto totalmente complicado, um contexto onde a limpeza era totalmente diferente dos dias de hoje. E nós vemos então que esse filho, ele vai então e deseja comer a comida dos porcos. E o que é triste é que ele não consegue se alimentar, ao ponto até mesmo dele falar, ninguém está me dando alimento. Porém, você mesmo já sabe disso. Diz no versículo 17, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Versículo 20, parte A, diz, então voltou para a casa de seu pai. Na mentalidade desse filho, ele tinha o entendimento que a partir do momento que eu pedi a minha herança, a partir do momento que eu deixei a vida de relacionamento com o meu pai, eu não tenho mais o direito de ser chamado filho. Ele tinha o entendimento de que os trabalhadores do seu pai tinham alimento, os trabalhadores do seu pai, eles tinham sustento. Então ele cai em si, ele fala, bom, pelo menos eu trabalhando para o meu pai, já vou ter alimento, já vou poder me sustentar, já vou poder, pelo menos, cuidar de mim mesmo. Mas o que ele não imagina é que um pai, o filho pode estar longe, o filho pode ter feito coisas que talvez entristeceu, mas para um pai, o filho continua sendo filho. Ontem eu até mesmo citei um exemplo em relação ao Benjamin, que o Benjamin, ele tem 2 anos e 6 meses, ele é uma criança assim como qualquer outra, que ele tem seus momentos de birra, ele se joga no chão, é normal, não é gostoso, mas é normal, você passa por isso, você fala, faz isso, ele faz o ao contrário, o não ele aprende rapidamente, você pede algo, ele fala, não, é a coisa mais linda, E eu até estava conversando com o Rafael após o culto, eu falei, ele tem 6 filhos, então eu falei, deixa eu aprender um pouquinho com ele, porque esse tem muita experiência, e ele falou, os meninos normalmente eles são mais birrentos mesmo, E diante dessa história, diante desse relato real, o Benjamin, quando faz essas situações, ele não deixa de ser meu filho. Eu continuo amando. E eu imagino agora, quando eu era criança, ou talvez até adolescente, e fazia também situações que os meus pais se entristeciam, mas eu não deixava de ser filho. Eu não deixava de ser amado. Eu não deixava de ser cuidado. Talvez o seu filho e a sua filha não está aqui contigo,
servindo a Jesus, mas ele não deixa de ser seu filho e você não deixa de o amá-lo. Você não deixa de orar por ele e de imaginar que um dia ele caia em si. E foi exatamente o que ocorreu com esse filho mais novo. Ele vai então à casa do seu pai, a fazenda, a sua propriedade. E o que é lindo é que quando o pai dele avista ele de longe, o pai, ele conhece o seu filho. O pai, ele conhece de longe o seu filho. Ele sabe, mesmo se ele estiver com outra roupa, mesmo se ele estiver talvez com um cabelo diferente, com um estilo diferente, o pai sabe que é seu filho. Sabe o que isso traz para nós, igreja? O nosso Pai Celestial que nos criou, que nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, Ele conhece os seus filhos, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe todas as coisas. Talvez hoje você ache, eu não mereço ser mais filho desse Pai, mas Ele olha para ti e fala, eu te amo, filho. Aleluia. E diz no versículo então 20, parte B, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Imagina essa cena, igreja. Imagina aquele filho que estava trabalhando com porcos, então ele estava com mau cheiro. Ele estava com uma roupa totalmente ali, talvez com trapos. Uma roupa, uma vestimenta, descalço, pisando ali naquela terra, o pé estava terrível, o cabelo todo atrapalhado, naquela época era muito o hábito da barba, talvez a barba estava terrível, mas o pai quando vê, o pai não sente nojo, o pai ele não procura ver ali o que aconteceu com meu filho, não, o pai só vai correndo ao encontro do filho. Aleluia, glória a Deus. E diz o texto, que o filho então, ele toma a dianteira, porque normalmente o filho tem esse hábito, né? Eu estou falando por experiência própria da minha relação com meu pai. Normalmente, diante de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, o filho já tenta se justificar, né? Já tenta falar. E normalmente o pai ele fica calado, né? Estou aprendendo. Benjamin, por enquanto, fala poucas palavras. E o filho então ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, no entanto, disse aos servos, no versículo 22, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebramos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Foi uma festa, foi um grande churrasco. E eu fui pesquisar o novilho. Não sei se você sabe, mas o novilho, ele é o quê? Ainda não é um boi, porque ele tem 18 meses a 28 meses de idade. E o peso do novilho é de 300 a 450 quilos. Depois desses 28 meses, aí ele se torna um boi. Mas até o momento ele é um novilho, então imagina que a carne ela é bem macia, né? Eu já vi que alguns aqui já fizeram uma cara de, nossa, imagina um churrasco disso, né? Se você fizer, você me chama depois que nós iremos. E esse pai, diante da alegria de ver o seu filho, ele dá o que tem de melhor para o seu filho, um anel que demonstra: estou te dando autoridade novamente, filho. Ele dá uma roupa, sua vestimenta, estou te dando honra novamente. Ele dá um calçado, você
estava ali sujo, mas agora eu estou te dando um calçado porque você é meu filho. E diante de tudo isso, ele celebra com um grande churrasco, com um grande banquete. Só que a parábola não fica por aí. E agora nós vamos entrar no segundo personagem. Diz o texto então, que no versículo 25, diz que enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistir com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? Sabe o que é o cabrito? Cabrito é o filhote de bode com a cabra. E cabrito, eu pesquisei aqui também, deixa eu só. Ele é denominado cabrito até os 7 meses de idade. Após os 7 meses, ou ele vai ser um bode, se for macho, ou uma cabra, se for uma fêmea. E o peso do cabrito é de aproximadamente, se eu falar errado, tudo bem, você pode me corrigir depois, de 40 a 60 quilos, né? Não dá o quê? 12, 13% do novilho. E aqui eu quero trazer um ensinamento para as nossas vidas, porque todos nós estamos aqui dentro dessa igreja, nenhum de nós estamos gastando aquilo que o Senhor nos deu, a vida, de maneira desregrada. Estamos aqui servindo, trabalhando, tocando, pregando. E a mentalidade desse filho mais velho não era de filho. Porque se você for ver o texto, ele diz no versículo 29, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Esse filho, ao lado do pai, tinha uma mentalidade de escravo. Esse filho, na companhia do pai, ele tinha uma mentalidade de escravo. E escravo trabalha com o propósito de receber algo em troca. Todo escravo, ele trabalha ou em busca da sua liberdade, ou até mesmo para receber um salário, alguma coisa. A visão deste jovem, desse filho mais velho, é o que? Eu estou trabalhando para você e nunca você me deu um cabrito. Escravo tem mentalidade pequena. Escravo pensa pequeno, e ele imaginava: eu quero apenas um cabrito para festejar com meus amigos. Sendo que o pai tem novilho gordo para festejar com seus filhos. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que nós devemos tomar cuidado, de que muitas vezes estamos dentro da igreja, mas com mentalidade de escravo. Estamos dentro da igreja esperando algo em troca. Eu sirvo na igreja, então eu quero receber. Eu dizimo, então eu quero receber. Eu frequento as reuniões, então eu quero receber. Eu leio a Bíblia, então eu quero receber. Nós temos a mentalidade: eu trabalho para o Senhor, eu sou teu escravo, então eu quero que o Senhor me dê. Só que aí quando vem um filho pródigo entrando na casa do Senhor, e nós fazemos uma grande festa, nós celebramos, e esse filho pródigo vai se desenvolvendo, e vai servindo ao Senhor com uma mentalidade de filho. O escravo, ele começa a olhar para o filho, e vai falar assim: eu faço como escravo, e eu não recebo nenhum cabrito. Igreja, precisamos deixar a religiosidade de lado e pensar que nós temos um pai que nos ama, um pai que tudo que é dele é meu, é seu, um pai que olha para nós com amor.
Se nós que somos filhos, quando vemos um irmão retornar, o nosso coração tem que encher de alegria. Vamos deixar de lado a comparação, vamos deixar de lado essa mentalidade de escravo. Eu quero merecimento, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nós queremos a companhia de um pai, nós queremos celebrar o novilho gordo. Nós queremos ver essa igreja repleta de vidas a sendo arrependidas pelo poder do evangelho. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender, igreja. Nos arrepender dessa mentalidade de escravo, essa mentalidade pequena, de querer as coisas pequenas. Eu não estou falando aqui de prosperidade de maneira alguma, até porque prosperidade no sentido bíblico é você ter, não em excesso, mas você ter o suficiente para viver em alegria no Senhor. Isso é prosperidade no conceito bíblico. Mas diante disso, igreja, vamos ser filhos. Porque para aquele pai, o filho perdido era filho. Mas também para aquele pai, o filho bravo, irritado daquilo que estava acontecendo ali, também era filho. Ambos são filhos. Ambos o pai o ama. Ambos o pai deseja estar perto. Vamos nos arrepender, igreja. Vamos nos arrepender. Nós precisamos tirar essa mentalidade de escravo, de querer méritos, de querer ali retorno diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que nós propomos fazer na obra do Senhor, diante daquilo que nós ofertamos, diante daquilo que nós dizimamos. Não é por aquilo que nós fizemos, e nunca vai ser por mérito, nunca vai ser por aquilo que eu fiz ou você fez, é sempre por aquilo que Jesus fez. Eu ia apontar a cruz aqui, mas a cruz não está aqui, ela está vazia. Ela está vazia. Glória a Deus. Jesus, ele morreu, e o fato dele ter sido morto foi para que eu e você fôssemos chamados de filho e não escravo. A vida sem Cristo é uma vida de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão deste mundo, escravidão dos desejos pecaminosos que nascem do nosso interior, no qual, se não for o Espírito Santo confrontando a nossa carne para que nós não venhamos a ceder, nós mesmos, sendo filhos, nós cometemos também falhas e pecados. Mas diante de tudo que o Senhor fez por nós, nós apenas nos apropriamos disso e celebramos o novilho gordo. Igreja, vamos celebrar o novilho gordo. Vamos entender que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, aquilo que o Senhor tem nos concedido para fazer na obra do Senhor, para realizar na obra do Senhor, é uma alegria e é um prazer, é uma satisfação. Porque é muito mais difícil o filho perdido se arrepender, é muito mais difícil o filho dentro se arrepender do que o filho longe se arrepender. Porque o filho longe, ele já está no meio dos porcos, a coisa está feia já, passando fome, dificuldade. E aí ele lembra, poxa, pelo menos se eu estivesse ali com o pai, eu ia ser empregado. Agora o filho dentro se arrepender é muito mais difícil, porque ele tem convicção que ele está certo. E por isso que eu falei, nós, igreja, se arrependermos. Porque é um arrependimento que depende de nós. Nós precisamos entender que a vida cristã, a gente não alcançou o nível de maturidade extrema e agora está tudo tranquilo, está tudo sossegado, o que eu faço já está bom demais, já é o suficiente. Não, é necessário nós nos arrependermos. O avivamento que tem para a igreja do Brasil, nós seremos celeiros, há profecias que são citadas em relação à igreja do Brasil, e eu creio que isso irá acontecer, mas isso só é possível diante de um arrependimento. Diante de nós entendermos que nós precisamos de um Pai que nos ama e que cuida de nós. E continuando o texto,
No versículo, na verdade, vamos voltar para o versículo 30 aqui. O que é complicado é que o filho de dentro, ele começa a olhar o filho que veio e começa a apontar tudo que o filho que veio perdido fez de errado. É um olhar de julgamento tão certeiro. Você fala, não, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Meu irmão, vamos tomar cuidado com o julgamento. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, porque é muito fácil julgar as pessoas, mas é muito fácil, basta você estar com a intenção de encontrar outra pessoa que também está, de repente, você já distribuiu ali o julgamento, condenado. Até a terceira instância, não vai ter chance de participar da eleição. E, diante de tudo isso, nós, igreja, como filho, não vamos julgar, vamos amar. E diz no versículo 31, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai traz na memória do filho novamente e fala assim, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu construí é seu. Igreja, o reino do céu foi estabelecido por Cristo quando Ele veio aqui neste mundo. E nós fazemos parte deste reino. Tudo que é dele é nosso. E o que é lindo, que esse pai, ele vira para o filho e ele fala, filho, você está sempre comigo e você não entendeu isso? Igreja, o fato de a gente estar próximo do Senhor, tem hora que a gente ainda fica com a mentalidade de escravo. Não, vamos mudar a nossa mentalidade. Paulo escreve aos Romanos, para que nós venhamos a nos representar como um sacrifício vivo ao Senhor, e que venhamos a deixar que o Espírito Santo renove e transforme a nossa maneira de pensar. Ou seja, é diário. Se Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu inúmeras cartas, ele escreve sobre a importância de ter uma renovação da mente, eu e você não estamos longe. Precisamos que o Espírito Santo de Deus renove a nossa maneira de pensar, renove a nossa maneira de ser filho, para que nós venhamos a compreender a perfeita, agradável vontade do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Que o Senhor nos ajude, igreja, a quando chegar os filhos perdidos, nós, como filho mais velho, venhamos a ser os primeiros a entrar nessa festa. Venhamos ser os primeiros a celebrar esse novilho gordo. Venhamos a ser os primeiros a não apontar o dedo, mas a dar um abraço e amar. Porque foi essa atitude do Pai. Ele amou. E o nosso Deus poderoso, Ele nos ama. Ele deseja que nós venhamos a receber mais deste amor, desfrutar mais desse amor, desfrutar mais da companhia dEle, mas desfrutar desta companhia com uma mentalidade de filho, com uma mentalidade não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor já fez. E quando nós citamos isso, até parece um pouco perigoso, né? Porque aí fala assim, então eu não preciso viver em santidade, posso viver de qualquer jeito. Não, porque é a mentalidade de escravo. O viver de qualquer jeito é mentalidade de escravo, mentalidade de filho, eu quero agradar o meu pai. Só que eu não faço isso por trabalho, eu não faço isso por obrigação, eu não faço isso porque eu sou um escravo do meu pai, não, eu faço isso porque eu sou filho, e como filho eu carrego o nome do meu pai. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, eu faço pensando no meu pai. Igreja, aquilo que nós fazemos pensando no nosso pai. A vida de santidade que o Senhor deseja que nós venhamos a ter, porque sem santidade é impossível ver ao Senhor, nós fazemos por causa do nome do nosso Pai.
O fato de nós frequentarmos a igreja, nós fazemos por causa do nome do nosso Pai. O fato de nós, entendermos que somos diferentes, que temos características diferentes, gerações diferentes, personalidades diferentes, mas nós vivemos em comunhão é por causa do nome do nosso Pai. Tudo isso é por causa do nosso Pai. O fato de nós perdoarmos os nossos irmãos, o fato de nós não levarmos para o coração as ofensas, é por causa do nosso Pai. Aleluia, aleluia, vamos olhar para o Pai, igreja. Vamos olhar para o Pai, porque olhando para o Pai nós vemos o Filho, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, ele fala, diante da corrida que nos é proposta, nós olhamos, corremos e olhamos para aquele, o autor e consumador da nossa fé, nos deixando todo pecado que queira nos agarrar, toda a escravidão, todas as algemas que querem nos prender, nós vamos deixando de lado, porque nós vamos olhando para Jesus. E o que é lindo é que nós não corremos sozinhos, nós temos o Espírito Santo que vai dando aquela força, a gente quer parar, o Espírito Santo vem, dá um empurrãozinho. E você não está sozinho nessa corrida, porque você tem o seu irmão que está sentado à sua direita, à sua esquerda, e ele está correndo contigo esta corrida que foi proposta pelo Senhor, no qual nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para o Senhor, e Ele está aperfeiçoando dia após dia as nossas vidas, dia após dia as nossas vidas. O Espírito Santo vai nos transformando, vai nos transformando dia a dia. Mas para isso, igreja, vamos olhar para o Senhor, vamos ser filhos. A pergunta inicial, a segunda pergunta na verdade, quem é filho? E eu creio que todos nós aqui somos filhos. Você que está na sua casa também, você também é filho. Não somos escravos. Não trabalhamos por mérito para receber algo. Não trabalhamos esperando um benefício. Não trabalhamos esperando uma aposentadoria. Não. Nós trabalhamos porque nós carregamos o nome do nosso Pai. Convido você a se colocar de pé.